Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão, período da tarde, do dia 17 de junho de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciane Yoshihara Arcângelo Zanin, Nelson Kischel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Nós vamos retornar ao julgamento dos itens 33 e 34, que foi interrompido por problemas técnicos na parte da manhã, no momento da apresentação da sustentação oral. Tá? Eu vou reproduzir novamente a sustentação oral, peço que vocês tenham paciência de assistir, apresentada pela doutora I. Jane Huang, OAB-RJ 152982. Ok? Um momentinho só que eu vou reproduzir a sustentação. Só um momento. Ilustre presidente, ilustre conselheira relatora, aos demais conselheiros, bom dia. Espero encontrar todos bem. Aqui se trata da sustentação oral dos processos administrativos 18470, 905, 426, 2012 22 e 15251, 720, 032, 2018, 88, né? Em esses casos, tratam-se de pedido de compensação e pedido de restituição. No pedido de compensação, o crédito utilizado foi o saldo negativo da CSL do ano calendário de 2010 e no pedido de restituição, refere-se ao saldo negativo também no ano de 2010 em relação ao IRPJ. No pedido de compensação, a DRJ entendeu que não deveria ser mantida na homologação diante da ausência da comprovação do crédito. E em relação ao pedido de restituição, já na época do despacho decisório, a DRF entendeu que não deveria ser utilizado o crédito porque ela fora utilizada em outro pedido de compensação, entendimento esse que foi mantido pela DRJ. Bom, em relação ao pedido de compensação, é evidente que o mérito em si, o cerne da questão, trata-se efetivamente da necessidade de comprovação do direito creditório. Ora, com base em toda a documentação fiscal que fora juntada, documentação contábil apresentada, a demonstração na própria defesa do passo a passo da apuração realizada, não restam dúvidas da efetiva existência do direito creditório. Isso porque, com base na apuração demonstrada, subtraído do valor efetivamente pago, como das retenções sofridas, resta evidente que houve saldo credor passível plenamente de compensação, devendo esse saldo então, portanto, ser homologada a compensação que foi pleiteada pela recorrente. Isso com base não apenas nas declarações, como também no LALUR, no próprio balancete, demonstrando toda a apuração da CSL realizado no ano de 2010. Em relação ao pedido de restituição, tem uma questão preliminar, que é da nulidade da decisão recorrida. Por quê? A DRF, ela, na verdade, sequer analisou o direito creditório da recorrente, porque ela simplesmente verificou, ora, esse crédito já foi utilizado em outra perdecomp, portanto, essa perdecomp, na verdade, esse direito creditório não inexiste, não pode ser reconhecido. Na própria manifestação de conformidade, a recorrente, à época, rebateu ponto por ponto, demonstrando que, na verdade, a perdecomp que fora mencionada pela DRF, na realidade, ela não teve o seu crédito utilizado, porque ela não foi homologada, e na época, quando foi apresentada a MI, a manifestação de conformidade, ela sequer foi analisada pela DRJ nessa outra perdecomp, porque foi considerada intempestivo. Então, por uma questão processual, não se avançou a análise do mérito em si em relação ao crédito, o que poderia muito bem restado comprovado a existência do crédito e a época ter sido utilizado, mas não foi o que aconteceu. Na verdade, a defesa ela sequer foi avaliada, porque na verdade
ou não foi considerada intempestiva. Então, no outro caso, não há dúvidas de que o crédito ele não foi utilizado e, portanto, é plenamente cabível a utilização. Mas a DRJ em nenhum momento analisou todo esse argumento trazido pela recorrente à época na própria manifestação de conformidade. Limitou-se, repetiu, o entendimento da DRF, verificando, evidenciando o flagrante cerceamento de direito de defesa, na verdade, que nenhuma documentação foi analisada. E restando ausente de fundamentação a própria decisão da DRJ, uma vez que, na verdade, não avaliou o que foi trazido na defesa. Então, é um caráter preliminar, diante do flagrante ofensa a esses princípios, requer-se a nulidade da decisão ora recorrida. Ainda que seja ultrapassada essa questão preliminar, em relação ao mérito em si, a recorrente trouxe também toda a documentação, demonstrando a apuração no período, demonstrando com base nos balancetes, com base nas declarações, com base no LALUR, a apuração passo a passo como foi realizada do RPJ do ano de 2010 e o valor obtido, subtraído dos valores pagos, assim como das retenções sofridas, não há dúvida também da efetiva existência do direito creditório e, portanto, a restituição deve ser integralmente acolhida diante da evidência dos créditos existentes. E, por fim, um ponto relevante e importante é destacar o princípio da verdade material. O princípio da verdade material, ela norteia o próprio processo administrativo. Então, toda a documentação ela juntada deve ser devidamente analisada pela busca real dos fatos contidos no histórico e no contexto do caso. E nesse caso, não há dúvida de, com base na análise da documentação, até uma análise preliminar, né, está muito evidente a existência do crédito. Ainda que se queira realizar alguma interpretação, alguma restrição, alguma limitação sobre o entendimento do princípio da verdade material, há entendimentos pacíficos não só em precedentes desta turma, como também do próprio CARF, precedentes recentes, que falam que, na verdade, a documentação juntada até a época do recurso deve ser devidamente analisada, que é o caso vertente. Caso vertente, toda a documentação, os argumentos foram postos desde a defesa inicial, toda a documentação foi juntada e tudo foi juntado até o momento da interposição do recurso voluntário. Portanto, não há dúvidas, ainda que se entenda que deva se realizar algum entendimento, alguma limitação sobre a questão da verdade material, não há dúvidas de que a documentação trazida deve ser analisada, avaliada a existência do direito creditório e é, portanto, com base em todo o exposto, que a recorrente requer o provimento dos recursos com a homologação da compensação realizada, assim como o acolhimento do pedido de restituição que foi realizado. São essas as considerações que a recorrente gostaria de destacar e isso coloca à disposição, né, ainda que à distância, né, sobre algum ressalva, algum esclarecimento e desde já agradeço a atenção de todos. Boa tarde. Muito bem. Doutora Letícia, podemos ir ao voto? Sim, vamos ao voto, presidente. Bom, conselheiros, um pedido de compensação de saldo negativo do CSL, o primeiro processo, né, que a sustentação oral, ela abarcou os dois processos, mas como eles são diferentes, estou fazendo o do primeiro, que eu já fiz o relatório anteriormente. CSL do ano calendário de 2010, no valor de R$ 34.155,38. A contribuinte requeriu a compensação com suposto crédito sem possuir em sua DIPJ qualquer crédito a ser compensado. Alegando o erro, retificou a DIPJ e submeteu à análise da delegacia de origem. Naquela instância, a decisão salientou que a documentação não tinha sido suficiente para a comprovação do suposto crédito requerido e que a simples retificação do DIPJ não geraria direito ao crédito. Pois bem, venha contribuinte a esse conselho e intenta mais uma vez a obtenção do seu direito creditório, juntando aos autos documentos que não se prestam a provar o alegado. Isso porque junta planilhas em Excel de balanço e LALUR, por exemplo, sem a assinatura dos responsáveis, ou seja, a documentação totalmente desprovida de qualquer valor probante. Ademais, saliente-se que o direito creditório deve ser comprovado por aquele que o alega, sendo certo que já foi contribuinte ao judiciário
2 vezes e querendo que seu processo seja julgado, mas não se preocupa em fazer prova do alegado, o que deveria ter sido feito quando do pedido da compensação, ou seja, no ano de 2011. Não pode a fase administrativa do processo tributário correr na marcha da pretensão da contribuinte. Por essas e outras é que os recursos não são definitivamente julgados a tempo e modo. Nesse sentido, não há qualquer reparo a ser feito à decisão da delegacia de origem, devendo ser indeferido o recurso da contribuinte. É como voto, presidente. Obrigado, doutora Letícia. Alguém tem alguma dúvida? Passemos à votação, então. Conselheiro Camerano. Microfone, Camerano. Doutor Camerano, microfone. Sim, desculpa, presidente, eu esqueci. Então, é divergência em saldo negativo, né, doutora Letícia? No PERDECOMP e na DIPJ, não é isso? Isso. E me parece que o saldo negativo seriam somente as retenções na fonte, né? Uhum. E tem uma diferença também de pagamento. Se essa prova não tem nos autos demonstrado de onde que veio essas retenções que compõem o saldo negativo, eu acompanho o voto da relatora, presidente. Muito bem. Doutor Daniel. Presidente, eu tenho uma divergência aí ao voto. Não é só IR-fonte, tem também um pagamento maior, tá, de DAF, que o DAF está juntado. Qual é a minha ponderação? Ela apresentou a PERDECOMP, a DRJ, e de fato, aí retificou da IPJ e retificou da CTF. A DRJ negou. Na verdade, a impugnação, estava vendo aqui, Letícia, ela foi tempestiva, porque não chegou a. O AR voltou porque mudou, ia para edital, e o edital sequer foi afixado. Então, contou a intimação no momento do protocolo. Tem uma certidão no processo disso. Aí ele entrou com ação judicial posteriormente para julgar, porque já tinha 2 anos de protocolo, né, e não tinha julgado. Depois entrou com outra para julgar o recurso também. E aí a DRJ simplesmente fala, você não prova. Ele traz DIPJ retificada, traz DCTF, traz os DAFs relativos aos pagamentos maiores, aí ele traz, por mais que seja em planilha, mas aparentemente na roupagem do balancete, né, que ele trouxe aqui, e também do LALU, de fato ele trouxe o arquivo eletrônico, mas com a indicação do profissional contábil que fez, né, ele trouxe o balanço patrimonial e o LALU. Se compararem os valores constantes do balanço patrimonial e do LALU com o da IPJ e o DAF também, os valores estão batendo, tá? Então, assim, até pela presunção de boa-fé, eu não posso presumir que ele tenha juntado essa planilha alterada ou adulterada. Acredito eu que seja o reflexo, de fato, do balancete dele e do LALU, que não está assinado ou não está assinado. Agora, o grande problema de PERDECOMP, que muitas vezes a gente vê, a falta de documentação, mas muitas vezes a DRJ ela não especifica qual tipo de documentação tem. A gente tem muitos casos aqui, a DRJ fala, você precisa trazer balancete, razão, LALU, etc. E o cara e o contribuinte não traz nada em sede recursal. Esse tipo de situação a gente tem realmente indeferido os recursos. Aqui não me parece exatamente o caso. A decisão da DRJ foi bem superficial nesse ponto, simplesmente disse que ele não provou. Ele trouxe os documentos que ele entendia que provavam, tá? E a gente está aqui apreciando esses documentos e dizendo que esses documentos não comprovam, apesar de que entendo que existe aí uma fumaça aí de bom direito. A partir do momento que estão todos os valores batendo, dos arquivos que ele trouxe, da IPJ e da CTF. Então, minha proposta, a princípio aqui, seria uma conversão em diligência para intimar o contribuinte, para juntar os livros assinados, né, formalizados com as demais provas de retenção, porque os livros falam da retenção, o balancete fala da retenção, mas as provas de retenção para verificar e confirmar de fato a existência do crédito. Só um minutinho, presidente. Doutor Daniel, eu cheguei a pensar nessa possibilidade também, só que me parece que um processo que está correndo desde 2010, o contribuinte ele tinha noção que ele precisava juntar o LALU e o balancete, tanto assim que ele juntou em planilha Excel. Eu não posso acreditar que ele tenha esse documento em mãos e não tenha juntado aos autos depois de tanto tempo. Então, por isso é que eu
Mas aí, na verdade, eu já acho o contrário. Se ele tinha arquivo, muito provavelmente ele vai ter esse documento. E você vê que não foi simplesmente uma planilha demonstrativa, ele juntou a contabilidade, só que em arquivo digital. Se eu pegar aqui todas as abas do balancete, por exemplo, ele juntou absolutamente tudo: apuração de estimativa, registro de lucro real, parte B, tal. Então, assim, está completa, só que está eletronicamente, não está assinado. Agora, assim, ao meu ver, tem uma fumaça, porque se os dados não batessem, se os valores não batessem, tudo bem. Se fosse uma coisa inconsistente com o que ele alega, com o que ele traz em recurso, com os valores da IPJ, mas está tudo batendo. Então, pela presunção do boa-fé, acredito que seja documentação fiscal. Lógico que eu não posso acatar esse documento de pronto, por isso que minha proposta seria uma conversão em diligência, para que a gente tenha o documento com os requisitos formais, né, e a partir daí a gente possa, de fato, confirmar o crédito. Doutor Carlos. Eu acompanho a relatora. Doutora Luciana. Eu também acompanho a relatora, presidente, até com relação à observação feita por ela, no sentido de que, dado o tempo em que esse processo já está para julgamento, né, e uma vez o contribuinte tendo juntado os documentos em planilhas de Excel, caso ele tivesse os livros, ele tem a consciência que seria muito mais efetivo ele ter juntado os livros fiscais do que as planilhas em si. Então, eu também não vejo outra solução diferente da apresentada por ela, não. Doutor Nelson. Presidente, existem documentos nos autos, aquelas planilhas que o Daniel falou. Há dúvida quanto aos aspectos intrínsecos e extrínsecos desses documentos. Eu entendo que seria prudente converter o julgamento em diligência, oportunizar o contribuinte a complementar essas provas, para que não haja dúvida quanto à legitimidade dessas provas, né? Quanto à autenticidade. Por isso, eu voto com a divergência. Doutor Eduardo. Presidente, realmente, eu entendo assim, que não é obrigação da DRJ dizer quais documentos precisam trazer, mas há documentos nos autos, o contribuinte fez algum esforço e, como disse o Daniel, parece que pelo menos uma fumaça nós temos, então eu não vejo problema em acompanhar a proposta de diligência. Só uma ressalva: a partir do momento que nós temos uma proposta de diligência, não seria o caso de todos votarem a proposta de diligência e, dependendo do resultado, passarmos à votação do mérito? Mas se já está votando no mérito, ao final do resultado a gente ajusta, porque se for vencida a diligência, eu vou acompanhar a relatora, não tem outro caminho. Não, é só pensando nesse ponto formal, entendeu? Se a diligência for vencida, eu acho que você e o conselheiro Nelson precisaríamos votar no mérito também. Sim. No caso para mim não faz diferença, tá? Seu voto, então, é por converter em diligência. Pela diligência. O meu voto, até no início e depois das discussões, das colocações que vocês puseram, também via uma fumaça de direito aí que pudesse justificar essa conversão em diligência. Agora, a colocação feita pela conselheira Letícia de que a impugnação foi realizada em 2010, não é isso? 2012. Que seja. 2012? Não, desculpa, 2014. Nós estamos em 2020. E o recurso em 2018. E ele me vem com um arquivo digital, ou a planilha, entendeu? Ou algo que o valha. Eu acho que... E em relação àquilo que o Eduardo falou, realmente a DRJ, ela não... o acordo da DRJ não diz o que é necessário que ele traga. Na realidade, o que o acordo da DRJ, todos os acordos da DRJ, que a gente, semelhantes a esse, ela diz o que faltou para que ela tivesse a convicção para julgar. Entendeu? É diferente. É um pouco diferente. Tá? Não quer dizer que o
o contribuinte, quando faz um recurso voluntário, tem que se pautar somente em relação àquilo que a DRJ diz que faltou, tá? Então, é só uma colocação. Então, eu vou acompanhar o voto da relatora. A gente tem, então, um julgamento por maioria aqui, tá? Por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Daniel, Nelson e Eduardo, que votavam por converter em diligência. Tá ok? Na verdade, eu acho que tem... não. Eu concordo com o Eduardo nesse ponto. Aí, na verdade, tem uma proposta de diligência vencido, e aí eu acompanho a relatora. A decisão E aí, unanimidade, negar provimento. Isso, ok. O Nelson também, Nelson? Eu voto com a relatora daí. Tá, ok, então. Ficamos assim. Então, por maioria de votos, negado a conversão do julgamento em diligência e, por unanimidade de votos, no mérito, negado provimento ao recurso. Ok? Passemos, então, ao item 34. Bom, o item 34 é da mesma contribuinte, mas é um caso diferente, que não é um pedido de compensação, é um pedido de restituição. E quando foi ser examinado pela Secretaria da Receita, a Secretaria falou que o crédito já tinha sido analisado em outro processo e não fez qualquer análise. E aí o despacho decisório também, ele veio falar que também já tinha sido analisado e que não iria reanalisar. Foi isso a decisão. Pedido de restituição, matéria já apreciada em outro processo com decisão desfavorável ao contribuinte. Correto em deferimento do pedido de restituição, que tem por objeto matéria já examinada em outro processo administrativo, com decisão desfavorável ao contribuinte, contra a qual não foi interposta manifestação tempestiva de inconformidade. Conformada com a decisão de origem, interpôs a contribuinte recurso ao Conselho, alegando em síntese que a decisão seria nula, pois preteriu seu direito de defesa ao não analisar seu pedido de restituição, tendo em vista que naquele outro processo a análise de provas não ocorreu porque foi intempestiva. Argui ainda que restou claro que o recorrente tem direito à restituição pleiteada, que a existência do crédito é decorrente de recolhimentos de estimativas mensais e que esse não foi utilizado naquele outro processo, que não foi homologado, restando evidente que o crédito ainda existe. Invoca garantias legais e os princípios da verdade material. Então, é um valor de, já passando para o voto, presidente, valor de R$ 78.014,90, referente a saldo negativo de RPJ do ano de 2010. Tanto o despacho decisório quanto a decisão da DRJ indeferiu o pedido de restituição por já ter sido apreciada a matéria por ocasião de análise de uma outra DECOM. Ouso discordar do despacho decisório da decisão da delegacia de origem, isso porque a análise feita anteriormente não julgou o mérito da questão. Vê-se que a manifestação de inconformidade anterior foi considerada intempestiva, carecendo assim a contribuinte de um julgamento de mérito sobre o crédito que estava sendo arguído, conforme abaixo. Aí estou reproduzindo aí. Nesse sentido, se impedida restar a recorrente de ter apreciado seu crédito, teria enriquecimento ilícito do Estado, que é vedado pela legislação pátria. Por outro lado, o novo pedido de restituição é uma nova ação ajuizada pelo contribuinte antes de expirado seu prazo decadencial. Por força do próprio Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo, teríamos a possibilidade de nova ação, porque não houve resolução de mérito, que é o artigo 486. Assim, considero nulas ambas as decisões proferidas nos autos desse processo, devendo ser remetido à unidade de origem, para que se verifique a existência do crédito pleiteado, qual seja o crédito perante a Fazenda de R$ 78.000, referente ao saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2010. Então, eu estou dando parcial provimento ao recurso, né? É como voto, presidente. Ele pede a nulidade das decisões também? Pede, né? Pede. Tá. Tocamerano. Estão ouvindo? Sim. Uhum.
Então, antes, né, doutora Letícia, deve ter sido por causa daquele dispositivo que tem no artigo 74, se eu não me engano, da nova 430, que impede que você apresente um novo pedido, que já tenha um pedido analisado anteriormente, né? Deve ser por isso que eles não procederam à análise. Mas, como está bem colocado aqui, na realidade, aquela decisão ela não teve análise de mérito, né? Teve um problema processual. Então, eu acho que está perfeito o voto da conselheira, voto com a relatora. Doutor Daniel. Presidente, eu voto com a relatora. Eu só estou na dúvida se seria parcial provimento, porque tem o pedido de nulidade também. O pedido de nulidade, ele precede aí o julgamento de mérito, né? E eu acho que você tem razão. estaria acatando aí a nulidade da decisão. Então, acho que seria recurso provido. Sim. É verdade. É verdade, certo. Doutor Carlos. Presidente, eu estou aqui numa certa dúvida, porque, a meu ver, como esse PE é de 2014, se nós anularmos a decisão administrativa, nós estamos automaticamente deferindo o crédito. Não, porque não é restituição. Na verdade, você não tem homologação tácita, né? Restituição. Não tem compensação. Não. Esse é só pé. Esse é só pé, né? Isso. Tá certo. Esse é só o pé. Tá, então eu voto com a relatora. Doutora Luciana. Relatora, presidente. Doutor Nelson. Doutor Nelson. O microfone está desligado, doutor Nelson. Perfeito. Desculpe novamente. Presidente, voto com a relatora. Doutor Eduardo. Acompanho também, presidente. Acompanho também. Então, temos, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso e considerar nulo tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida, devendo os autos, devendo o feito ser remetido à unidade de origem para que verifique a existência do crédito pleiteado. Qual seja o crédito perante a Fazenda Nacional de 70... Depois eu vou acertar essa redação, tá? De 78.014,90, referente ao saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2010. Ok? Mas é dar provimento para considerar nulo e o retorno dos autos à unidade de origem para que avalie a liquidez e a certeza do crédito tributário objeto do pedido de restituição. Muito bem. Passemos, então, à pauta da tarde mesmo. E começamos com o item 49, LM Transporte, Serviço e Comércio Limitada. Conselheira Luciana, por favor, tem a palavra. Só um minutinho, presidente, que eu estou abrindo o arquivo aqui. Tá ok. Presidente, o apoio está pedindo a palavra. Diga, Janaína.